Olá, uma boa noite a todos e a todas. Estamos aqui em mais uma transmissão do CCV, Cultural Esperança Vermelha. Pedimos desde já que nos deem aí um feedback sobre como está a transmissão, o som, o vídeo, se está tudo legal. Dá um retorno para a gente. A gente está acompanhando aqui os comentários na caixinha de comentários dessa transmissão. Pedimos que você compartilhe para o maior número de pessoas possível nos grupos que podem ter interesse nessa discussão de hoje, mas também na sua timeline, né, no seu perfil, para que alcance o maior número de pessoas possível, como a gente sempre faz, sempre nas terças-feiras, às vezes também nas segundas-feiras, nessa conversa desse ciclo de hoje, que é o ciclo, vou botar aqui até o nome na tela, o ciclo de hoje é o ciclo Conversas com quem faz histórias de luta, né? E esse ciclo, ele está em andamento já há algum tempo, já esteve por aqui a querida Wanda Conte, a Beth Smack esteve por aqui, o Ronaldo Hipólito. Hoje nós temos mais um convidado, é a quarta edição desse ciclo, e a Sônia vai apresentar ele daqui a pouquinho. Então, enquanto o pessoal está entrando aí, eu vou dar alguns informes rapidamente, depois passo a palavra para a Sônia, para ela começar o nosso bate-papo de hoje, tá? Esse ciclo, a conversa de hoje, ela tem esse nome, é um nome padrão, né? Conhecer a história é parte da luta, e é legal colocar também porque é o nome que expressa a nossa intenção com essas conversas que a gente está fazendo aqui. Primeiro, eu queria dar um informe rapidamente. Nós tivemos no final de semana, no dia 19, às 10 horas da manhã, no Largo do Rosário, um ato na cidade de Campinas, muito importante, reivindicando a ampliação e aceleração do processo de vacinação, reivindicando auxílio emergencial de R$ 600. Um ato muito bonito, que mobilizou muita gente na cidade de Campinas, um ato importante. Então, a gente vai voltar a falar sobre esse ato em rodas do futuro e com certeza convocaremos novos atos, porque as mobilizações de rua são uma realidade que vieram para ficar, né? E tendem a aumentar quanto mais amplia o processo de vacinação, ok? Nós do Página 13, nós distribuímos esse final de semana esse cartaz aqui, ó, tá? E a gente trouxe uma grande quantidade para Campinas, a gente distribuiu praticamente 4.000 na manifestação de sábado. Quem tiver interesse de pegar um exemplar desse aqui, ele tem um editorial no verso, né? E ele funciona como cartaz, tem muita gente afixando na janela, tirando foto dele, é muito útil. E nós temos ainda, tá? Quem tiver interesse, faça contato comigo e a gente providencia uma forma de fazer chegar até você. Nós temos exemplares que estão aqui na nossa sede, no Centro Cultural Esperança Vermelha, e você que é de Campinas, principalmente, entre em contato que a gente conversa para chegar até você, tá? Quem é de fora de Campinas, faça contato também, a gente tenta ver aí na sua cidade quem que pode entregar um exemplar para você, caso você tenha interesse, ok? Segundo informe, esse importante também, amanhã nós teremos a presença na nossa roda de conversa, que acontece toda terça-feira, às 19 horas, a nossa presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, Nayara Lúcia Oliveira. Amanhã ela estará com a gente. O tema é a pandemia na cidade de Campinas. Hoje, segunda-feira, começa a vigorar algumas alterações que geram mais restrições na cidade. O comércio, por exemplo, volta a funcionar até 19 horas, com horário reduzido. É bom estar atento para isso, né? O que é emergencial, farmácia, por exemplo, isso você consegue encontrar, mas outros itens aí, como itens necessários em mercado, por exemplo, que você precisa ir pessoalmente buscar, é bom estar atento com isso, tá? Nós vamos conversar bastante com a Nayara sobre essas mudanças, se elas são efetivas, se não são, como é que está a situação atual da pandemia na cidade. Toda semana tem um aumento gradativo de pessoas na fila por leito. Na semana passada já era alto, já não está tão alto quanto esteve em abril, mas ainda é um número impactante
de pessoas na fila aguardando por leito, né? Então, amanhã vamos conversar sobre isso e vamos fazer aqui uma análise sobre a gestão da pandemia na cidade de Campinas. Se está legal, se não está, né? Amanhã bateremos esse papo. Será muito legal para você poder acompanhar e saber informações, saber o que o Conselho de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão tão importante, referência para nós na cidade, o que o Conselho está pensando e como está avaliando a gestão da pandemia na cidade de Campinas, tá? Queria dizer também, a gente pedir a sua doação, daqui a pouco a gente vai colocar o Pix do CCV aí na caixa de comentários, é o CNPJ do CCV, você pode fazer uma doação para a gente, nos ajuda a pagar as contas. A gente está fazendo essa live aqui hoje virtualmente, então cada um de nós está na sua casa, por isso estamos sem máscara, né? E justamente estamos fazendo dessa forma para cumprir protocolos sanitários e não gerar exposição desnecessária. Mas a gente pretende um dia voltar a fazer atividade presencial. Nossa sede continua existindo no mesmo local, no mesmo lugar de sempre, e as contas chegam, né? Aluguel, energia elétrica, etc. Então, sua doação é muito importante para a gente conseguir manter o nosso espaço, para que no futuro os cursos do CCV, as nossas rodas de conversa, possam acontecer presencialmente, como aconteceram sempre ao longo de 5 anos, né, de existência do CCV. Nesse último ano, a gente está funcionando com essa restrição, mas que a gente espera que passe o quanto antes. Inclusive, estamos ajudando aí, somando esforços, ocupando as ruas e lutando para que passe essa situação que a gente vive atualmente. Então é isso. Eu vou estar por aqui na retaguarda e vou dar uma boa noite aqui para o nosso convidado, uma boa noite para a Sônia, e vou sair da tela aqui, mas eu estou por aqui, daqui a pouco eu volto com as questões que fizerem e para apresentar para vocês. Se precisarem de algo também, é só chamar que eu estou por aqui, tá bom? Boa noite para vocês, fiquem à vontade para mais essa roda de conversa do CCV. Aí, Adriano. Boa noite, Adriano, boa noite, Galdino, boa noite para todos que estão aí nos acompanhando, que virão nos acompanhar e assistir essa nossa conversa futuramente. Para quem não me conhece, eu sou Sônia Fardim, sou colaboradora do Centro Cultural Esperança Vermelha, militante da Museologia Social, da Comunicação Popular e dos Direitos Humanos em Campinas. E a gente organizou esse ciclo de conversas aqui exatamente para refletir sobre as lutas do passado, que se reapresentam de forma tão urgente no presente também, né? O que a gente está enfrentando hoje, é muito importante a gente conhecer as experiências de luta. Como o Adriano já disse, a gente teve aqui alguns companheiros e companheiras. Em maio, nós focamos na questão sindical. Em junho, nas questões da saúde e em tudo que entrelaça a luta pela saúde. E hoje nós vamos conversar com José Galdino Pereira, que é educador, pesquisador, mestre em educação, militante de várias frentes dos movimentos populares de Campinas na educação, no movimento negro, no movimento de saúde, no movimento de habitação popular também, e vai contar para a gente a experiência de vida dele nas lutas de Campinas a partir dos anos 70, vai fazer as suas colocações, enquanto isso a gente vai acompanhar aqui os comentários. Depois que ele fizer a explanação dele, a gente vai abrir para perguntas, conversas, interlocuções. E o nosso objetivo, como já dissemos, é refletir sobre o presente. A gente estuda o passado para iluminar o presente e transformar o futuro. Galdino, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua disposição em vir conversar com a gente. É muito importante ouvir pessoas como você, que tem muito a nos dizer sobre a história da luta da classe trabalhadora em Campinas. Te passo a palavra então, fica à vontade para você mesmo se apresentar, colocar aquilo que você quer destacar na sua trajetória
e trazer sua colaboração para as nossas reflexões. Eu que agradeço, Sônia, pelo convite, Adriano, tá? Tenho visto esse canal, né? E tenho visto pessoas de luta e quero também aqui contar minha história, né? Dar a minha contribuição em relação a isso, tá? Em relação a essa história de luta em Campinas, tá? Luta que não é feita sozinha, né? Uma luta que é feita com muitos companheiros aí. E a minha experiência é bem essa de ter feito com muitos companheiros, tanto que eu trabalhei em posto de saúde e trabalhei na educação, né? Um lugar que você constrói junto, no coletivo. Tá? Posso estar falando então agora, né? Pode continuar, a palavra é sua. Pelo tempo que então, eu queria começar a falar me colocando, né, enquanto um morador do bairro do Vila Rica. Acho que quase toda a minha trajetória começa, aliás, ela começa aqui e vai se expandir pela cidade. Então, e é um bairro que foi construído em 1966, é a primeira vila de Coab quase do Brasil, né? Acho que tem uma vila anterior, que é a Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, e a Vila Rica é a primeira aqui do estado de São Paulo, né? As pessoas que vieram para cá, como a minha família e várias outras famílias, vieram, na maioria, dos cortiços que existiam no centro da cidade, né? Há um processo em 1966, da ideia do prefeito da época, que é o Rui Novaes, que é muito falado aqui no nosso bairro, que ele disse que queria limpar a cidade, né? Então, ele cria, na verdade, não é ele que cria, isso vem já do governo militar, né? Essa ideia de tentar fazer alguma coisa no social para abafar o descontentamento das pessoas que tiveram com a chamada Revolução de 64. Então, é criado o bairro da Vila Rica. Para muitas famílias, essa é a primeira experiência de ter uma casa própria. Tá? Essa maioria das famílias que vêm para o Vila Rica, elas moram no centro da cidade, nos cortiços que estão no centro da cidade. E você pegando o perfil dessa população, né, que a grande maioria nós tivemos, assim, acho que no começo de 80%, 90% da população no Vila Rica negra. E essa população está ligada ao serviço, né? Muitas empregadas domésticas, muitos pedreiros, muitos operários, muitos trabalhadores aí desses setores. E se por um lado tem um benefício grande, né, que ter uma casa própria, o início de uma casa própria, também existe uma dificuldade que essas pessoas agora elas estão morando a 3, 4 quilômetros da cidade e elas vão ter uma necessidade de fazer uso do transporte para voltar a trabalhar. Muitas dessas pessoas perdem o emprego, deixam o emprego, tentam arrumar uma outra coisa, né? Ou aqui na proximidade, mas aqui depois da Anhanguera tem a Vila Pompeia, que é uma vila mais antiga, e tem o Vila Rica, quase não tem nada no entorno. O que é hoje o Jardim do Lago, o bairro Jardim do Lago, são loteamentos. O que é o novo Campos Elíseos, também loteamentos. A gente quase que enxerga daqui onde seria John Boy Dunlop, né? Se tem alguém que tem noção de onde é o Vila Rica, né? E muito limpo. Então, essa população vem para cá, vai morar aqui nesse primeiro momento, e ela, de uma certa maneira, ela também se organiza. Eu chego aqui com 18 anos, né? Muito jovem na época, olhando muito, tentando entender muito as coisas que estão acontecendo, e tem um pessoal mais velho organizado. Então, eu vejo aqui uma primeira organização, que é uma sociedade de amigos de bairro, e os moradores se unem, se organizam, criam uma sociedade de amigos de bairro. Para mim, que vou participar da luta, vou
posteriormente, é muito importante, porque eu vejo, desde o primeiro momento, eu me lembro de uma primeira luta que esse pessoal embate, que é a Vila Rica era uma vila planejada, então algumas coisas, quando você adquiria a casa, já estava colocado. Por exemplo, você não ia pagar asfalto, você não ia pagar iluminação, né? E, no entanto, essa sociedade precisa se organizar, porque chega um momento que eles querem cobrar a iluminação. Então, eu me lembro que ainda não existia uma sede, eles se reúnem hoje, onde é próximo à igreja São Francisco, aqui no bairro, e no meio mesmo dali, eles conversam, reúnem a população e explicam o que está acontecendo, que estão querendo cobrar. E aí as pessoas, não, nós não vamos pagar, porque isso já existe no contrato, e não é para se pagar, né, e nós não vamos pagar. Tem uma outra organização, que é o grupo de senhoras também, que se organiza também para fazer os eventos. Eu me lembro que no primeiro ano que a gente muda aqui, a gente muda mais ou menos abril e maio, e já no primeiro ano tem uma quermesse, onde hoje se localiza a creche ali na proximidade. Então, tem uma quermesse. Essas senhoras promovem e fazem a quermesse junto com a Sociedade de Amigos de Bairro. Então, é um pessoal que é organizado, né? Tem esse início dessa organização. Embora sejam pessoas que vêm de lugares completamente diferentes da cidade de Campinas, mas aqui eles se organizam e a gente começa a acompanhar essa luta. Além do que, por exemplo, aqui também monta uma escola de samba, né? Essa experiência de escola de samba, né, como eles costumavam chamar os diretores da escola de samba, o presidente da escola, Lorde, né, tinha o Lorde Geninho aqui, pai do Adilson, que também que vai participar da escola de samba, Unidos de Vila Rica, e eles montam essa escola. O Geninho tinha participado numa escola tradicional na cidade, que era a Voz da Vila, muito famosa, e ele monta essa escola aqui no Vila Rica. E começam também a existir outras coisas, né? Times de futebol começam a aparecer, um time de futebol. Eu me lembro que a minha geração, os que têm 18 menos do que eu, não tinha espaço, porque de tanta gente que tinha, e tinha um único time de futebol, né? Mas já mostram uma série de organização. A nível da Prefeitura de Campinas, o da Coab, né, que na verdade você tinha uma casa na Rua 7, seria hoje a Rua 7, que era uma casa modelo onde ficou instalada a Coab. Então, ali tinha assistentes sociais, mas depois a gente percebe que a preocupação dessa existência não era tanto para servir os moradores, mas uma preocupação com o recebimento das prestações da casa, né? As casas aqui no Vila Rica foram feitas num plano de 15 anos. Ela tem uma característica um pouco diferenciada, assim, por exemplo, uma senhora viúva só com os filhos, ela vai pagar um valor, e outras famílias que têm o marido, a esposa e a família mais estruturada, assim, que ainda existem os dois, pagam um outro valor. Eu me lembro que a prestação da casa não ultrapassava, acho que 20% do salário mínimo. E, no caso aqui da minha casa, a minha mãe que adquiriu, nós viemos para cá, eu mais 2 irmãos, e as minhas 2 irmãs, na época, ainda não tinha vindo para cá. Então, era nós 13, mais a minha mãe aqui na casa. E muitas coisas aqui quando eu falo assim, que a Vila Rica não é uma população negra, muitas dessas coisas começam a aparecer. Eu começo a ver, por exemplo, aqui, no início, tem mais ou menos 3 centros de Umbanda e Candomblé. Né? Eu me lembro que na cidade, quando eu morava ali na proximidade, eu morava na Rua Sacramento, ao lado da Igreja do Carmo, e ali na Rua
José Paulino tinha um centro de candomblé umbanda. E me lembro que naquela época alguém me esclareceu que tinha saído uma aprovação que podia colocar esse cartaz, que essas entidades eram quase que secretas, né? Não se conhecia muito. E aqui a gente já encontra essa característica, né? Justamente porque muitas pessoas já praticavam isso dos lugares onde elas vieram e trouxeram essa herança importante cultural aqui para o bairro. Eu me deparo com quando faleceu a primeira pessoa, as pessoas costumavam ir na casa da pessoa que faleceu. Naquela época ainda os enterros saíam da casa, né? Os velórios eram feitos na casa, não existia um velório municipal como existe hoje. Então a gente ia lá ver, saber as pessoas que tinham jardins, elas contribuíam com flores para que se enfeitasse o caixão, e todo um sentido nessa tradição aí. E tinha uma coisa que eu tomo conhecimento naquele primeiro momento, que é o Gurufim. Então, as pessoas, para velar o defunto, o finado ali, eles passavam a noite tomando café, cantando e jogando um jogo que chama o jogo do Gurufim, né? Depois, mais tarde, eu vendo, isso não é uma tradição aqui da cidade de Campinas, embora seja uma tradição negra, mas é uma coisa que existe no Rio de Janeiro e existe em outros países da diáspora africana. Por exemplo, na Martinica, eu vi um vídeo depois, na Martinica, quando morre um líder da comunidade, ele é feito o seu velório, e as pessoas, para evitar de dormir, elas começam a cantar e louvar o defunto, né? Olha, fulano era muito bom, ele foi muito importante para essa comunidade. Aí um falava, crique, outro dizia, craque. E aí contava, outra pessoa falava de qualidade do falecido, e assim passava até chegar no outro dia, né? Até chegar a hora do sepultamento. Eu soube depois que em Moçambique, as pessoas do Brasil que participaram lá, contribuíram na questão da libertação de Angola, Moçambique, eles trouxeram uma experiência. Teresa Santos, por exemplo, uma atriz negra, uma importante pessoa do teatro negro brasileiro, ela dizia que foi numa comunidade que uma das noites ela tentava dormir, mas havia muito barulho na vizinhança, e o pessoal cantava, e lá eles se levantavam muito cedo, depois, no dia seguinte, para trabalhar, né, no processo de revolução de libertação. E aí ela, reclamando com as pessoas que foram chamá-la logo cedinho, ela disse, olha, eu quase não consegui dormir, porque as pessoas ficaram cantando na noite toda, e aí eu falo assim, não, é que morreu um fulano e nós estamos velando. Então, nós estamos cantando, que faz o processo de velar o defunto. Então, essas coisas assim, eu acabei entrando em contato aqui no Vila Rica, né? Onde eu morava, no centro da cidade, onde eu morava, não via, não percebia essa característica. Então, essas coisas são muito importante culturalmente, né? Eu vou notar depois, posteriormente, que é muito importante. Aqui também, nos primeiros momentos também, a gente passa por muito desemprego, há muitas pessoas desempregadas, né? Acho que não é uma característica só desse bairro, mas em outros bairros, nesse período 66 a 70, vai haver isso, né? Muitas pessoas desempregadas. O que a gente tem uma coisa que é pessoal, muito característico dos nossos bairros negros, né? As pessoas têm muita dificuldade de arrumar emprego quando falam que moram no Vila Rica. Então, havia muitos comentários de pessoas que diziam, olha, quando eu vou procurar emprego, perguntam onde eu moro, eu falo que moro no Jardim do Lago, no São Bernardo, em outro lugar, porque se eu falar que eu moro no Vila Rica, eu estou vendo que há uma rejeição muito grande.
Então o bairro cresce com algum estigma, né, de violência, né, e eu acho que está muito ligado ao fato de essa população desse bairro que é uma população negra. Então isso vai acontecer. Eu, em 69, né, depois de ter trabalhado um tempo na cidade, eu acabo ficando desempregado, e vou ficar desempregado de 79 a quase 75, né? Então, nesse período, eu vou estar aqui mais no bairro. Eu tinha feito um processo, quando eu morava no centro da cidade, de estudar, né? Estava tentando, pela minha idade, tentando fazer curso supletivo, fiz alguma coisa ali no curso Evolução, não havia concluído nada, só eliminado algumas matérias. Quando eu venho aqui para o Vila Rica, nesse período, eles abrem um telecurso primeiro grau, e nesse telecurso foi de 70 a 71, 69 a 71, onde eu consegui concluir o meu primeiro grau. Aí eu achei, nossa, que maravilha, agora que eu tenho um primeiro grau, aí vou arrumar emprego com bastante facilidade. Não foi a realidade, né? Continuei ainda desempregado por algum tempo, bastante tempo, né? E nesse período, o que a gente começa a observar, né, que é o início da década de 70, alguns movimentos, os movimentos contra a carestia, não vou saber precisar a data, né? Mas começa também o movimento negro, já tinha visto alguma coisa em respeito, aliás, muita coisa a respeito do movimento negro, mas muita gente vinha muito de fora, né? Os movimentos lá dos Estados Unidos, na década de 60, a luta do Martin Luther King, e depois os movimentos de rebelião, né? Com o enfrentamento da violência lá. E a gente percebe que essa luta é uma coisa necessária a acontecer aqui também, né? Porque a gente tem muita essa dificuldade. A sociedade brasileira é uma sociedade muito racista, né? E nós sofremos esse preconceito muito grande. O bairro não é um bairro só negro, é um bairro de população negra e de população branca pobre, né? E aqui todo mundo sente muito essa dificuldade. Não só uma dificuldade da questão racial, mas a dificuldade da sua condição de pobreza também, tá? E é um início de uma vida, né? Para nós aqui do Vila Rica, é o início de uma nova vida. Então, nesse momento, eu vou participar de alguns movimentos. Como eu disse, ali na casa, a Coab tinha uma preocupação de ficar assistentes sociais, cuidando, conversando com os que atrasavam o pagamento, e muitas pessoas, vi pessoas serem despejadas porque não tiveram condições de pagar, às vezes por desemprego ou por outra questão. Muitos caminhões vieram aqui, a casa acabou sendo desocupada e vieram outras famílias. Isso para a gente era muito dolorido, né? Perceber essa situação, justamente porque para muitas pessoas isso era a primeira oportunidade de uma vida digna, do início de uma vida digna, né? E nesse momento também a gente começa a ter no bairro, eu acho que até começa um pouco anterior, mas eu não percebo, porque até um determinado momento eu trabalhei, mas começa as irmãs trabalharem com criança a questão religiosa. Então, tinha as irmãs que trabalhavam também. Então, além dessas religiões que eu falei, Candomblé e Umbanda, também existia a Igreja Católica. Começa a haver missas campais, não existe um local ainda, mas começa a haver, depois da construção do Centro de Convivência na Rua 15, essas missas são transferidas para lá. Para a gente era muito importante, porque naquele momento a gente percebia que as pregações, né, das missas que haviam, elas falavam da dificuldade, né, da miséria pela qual o povo estava passando, pela falta de liberdade que o povo estava passando, né, na medida que em 68 tinha decretado o AI-5, que muita gente hoje aí desses bolsominions dizem que é uma coisa muito boa, né? Mas a gente percebe que ali o que vai acontecer. Nós, por exemplo,
garotos ainda, era muito comum a gente juntar no jardim para conversar. Quando a polícia aparecia, perguntavam: por que vocês estão todos juntos aí? Vamos espalhar essa rodinha, vamos acabar com isso daí. E vocês trabalham? Cadê a carteira profissional? Pedia a carteira profissional, queria saber se estava registrado, quando o desemprego era uma coisa gritante aqui, e muito, né, muito grande. Mas essa coisa, né, da repressão já existia, né? E a questão da violência policial nesse bairro, no bairro negro, também existia. Era uma polícia constante, esses constrangimentos que passava dessa população. Então, vai ser importante essa participação nesses movimentos populares, porque vão nos fortalecer no sentido da gente entender o que está acontecendo nesse Brasil, porque há muita censura, não é tudo que você sabe num primeiro momento. Então, nesse momento também, eu tomo contato com um pessoal, uns estudantes que vêm da Unicamp e querem montar um posto de saúde aqui no bairro, né? E começam a conversar. Aliás, eu conheci a Clarissa antes dessa montagem do posto, né? E a gente conversou muito, ela falou muito dessas ideias, tinha outros profissionais da saúde, ela ainda é estudante, né? Terminando, acho que, se eu não me engano, estava fazendo residência, ali onde é o Irmãos Penteado, começa a falar da saúde. E aqui no bairro nós tínhamos onde vai se instalar o posto de saúde, na verdade, um ambulatório, que era uma irmã, irmã de caridade americana, né, a irmã Sheila, que tinha ali distribuía, na verdade, medicamento. Quando as pessoas precisavam de medicamento, ela tinha uma série de medicamentos, se fosse aqueles que as pessoas estavam necessitando, distribuíam. E eu posso dizer também que a questão de saúde aqui não era totalmente descuidada, porque aqui na Vila Rica nós tínhamos, se eu não me engano, 4 ou 5 benzedeiras. Eu me lembro de algumas com bastante, assim, eu lembro da dona Zefa, né, que era benzedeira, benzia os adultos, né, trabalhava no benzimento de adultos, e tinha a dona Zefa também da Rua 8, que benzia criança, que trabalhava muito benzer criança, e tinha outras benzedeiras aí. Então, além desse pessoal dos centros de Umbanda e Candomblé, que trabalhavam muito com ervas. Mas e o posto de saúde hoje, que é mantido pela prefeitura, ele começa a ser posto de saúde com os estudantes, né? Eles abrem aqui, começam a atender dentro de uma disponibilidade deles, em um período à tarde, e um dia vem amanhã vem outro, e começam a fazer esse atendimento. Quando, acho que depois da eleição do Chico Amaral, né, que é 76, cria-se oficialmente começa a criar o posto de saúde, com a vinda do secretário Sebastião de Moraes, né, cria os postos de saúde, e esse pessoal que já trabalhava aqui, os que já haviam se formado, acabam sendo contratados, né, e começa o início desse processo. E é interessante, né, porque o início desse processo, muitos moradores do bairro são convidados a trabalhar nesse posto de saúde, vão ser treinados para trabalhar nesse posto de saúde, né? Na fala de Sebastião de Moraes na época, na fala também da Clarissa, também, que dizia que o posto de saúde é a porta de entrada, né, da saúde, que era interessante que nessa porta de entrada tivesse pessoas conhecidas, né? Que a pessoa que viesse a ser atendida ou procurasse o posto de saúde, ela conseguisse estar falando com uma pessoa lá, que estava na porta, dizia: mas você está aí, você agora trabalha aí? Então, eu fui treinado, agora eu estou trabalhando aqui, eu queria atender, então como que funciona? E as pessoas participavam nesse processo, né? Eu, depois de ficar um tempo desempregado, em 75 eu havia arrumado um emprego, e eu só acompanhei esse pessoal quando está chegando, esse pessoal quando está montando os postos de saúde. Acompanhei esse, e não só esse, como outros postos de saúde também, porque o Sebastião de Moraes, ele
e junto com esse pessoal do posto do Vila Rica, acho que dependendo do posto da região, quando ia montar um posto num determinado bairro, ele ia para aquele bairro, levava uma equipe, tinha uma equipe de teatro, que fazia um teatro, que convocava os moradores. Eu me lembro bem quando eu fui no Jardim Aeroporto, os moradores foram convocados, tinha muita gente. O Sebastião falou do posto de saúde. Naquela época, as pessoas lá conheciam o posto de saúde, porque o Vila Rica era o último posto de saúde, E, então, lá, quem já morava lá no aeroporto, no Jardim Aeroporto, naqueles bairros lá que começavam, onde eles conseguiam ser atendidos era aqui. Eu me lembro que isso, depois, quando eu vim trabalhar, né, que foi já em 78, o salão enchia com mais de 300 pessoas, trazendo crianças para serem vacinadas. E você fala, semana que vem vai ser melhor, já veio 300, não, na outra semana vem enchia de novo o salão, e demorou para que esse processo fosse esvaziando, né? Então, nesse momento, Sebastião ia para essas outras localidades, naturalmente, tinha uma política de saúde aí, e criando esses bairros, criando esses postos nos bairros. Eu me lembro também dessa participação, né, que tinha as comunidades, começa a ver as comunidades eclesiais de base, organizando a luta, organizando os bairros, a participação, né? Me lembro que tem uma coisa bem assim, num determinado momento, junto a alguns bairros para discutir as dificuldades, né? Bem o início de o que eles chamavam, vai ser chamado depois Assembleia do Povo. Quais as reivindicações que tinham aqueles bairros, né? Que era importante para estar colocando para o prefeito da cidade para serem atendidas naquelas dificuldades. E aqui no bairro da Vila Rica era um bairro planejado, então tinha muitas coisas que no entorno, ali no Jardim no Campos Elísio, na Rua 43, a emblemática ali, né? Onde tem uma favela do 43 que eles chamavam na época, hoje totalmente outra situação, né? Urbanizado, mas naquele momento eles tinham uma série de reivindicações que era água, luz, asfalto, né? E nós aqui essa coisa não tínhamos, mas aí a gente ficou pensando como é que a gente vai, o que a gente vai arrumar, ver, né, das necessidades, e vimos que apesar de tudo tinha necessidade, né? A escola tinha um número limitado de salas de aula, embora existisse um espaço físico muito grande, tá? Então, nós vamos para uma primeira Assembleia do Povo levar essa reivindicação, né, no bairro, juntando com a reivindicação justa dos outros moradores aqui do entorno. No trabalho que depois a gente desenvolvido por o posto liberou, por muitas vezes, a gente ia levar, ia fazer uma visita domiciliar. Existia uma favela ali, seria do Jardim Anchieta, que depois foi transferida para o DIC 1, mas a situação ali era de muita dificuldade. O terreno impossível de ter os barracos que tinham, as pessoas morando naquela condição, né? Se bem que na Rua 43 a realidade também não era diferente, o terreno só era um pouco melhor, mas nós íamos levar cloro, porque eles não tinham água encanada e havia uma necessidade de... o posto, quando as pessoas procuravam o posto orientava, né, o que fazer, distribuía procurito de cloro, de sódio, se eu não me engano, e eles levavam isso para colocar. Mas aí, num determinado momento, a gente começou a fazer visita domiciliar, onde ia nas casas, batia casa por casa e orientava e dizia como que isso poderia ser feito, né? Lembro-me também que um pouco anteriormente nós tentamos participar, né, da missa do Vladimir Herzog, quando foi assassinado no DOI-CODE, o Vladimir Herzog, o jornalista da TV Cultura, né, foi assassinado,
E eu cheguei para participar da missa, uma missa que aconteceu em São Paulo, também lá na Praça da Sé, e aconteceu aqui na Catedral. Quando eu me aproximei da igreja, ali no centro da Praça da Catedral, a igreja estava fechada. Aí, quando eu vou me virando para voltar, falei, ué, ia ter missa, o que aconteceu? A igreja está fechada, né? A Catedral está fechada. Eu ia me voltando para ir embora, um grupo que estava parado me chamou, faz favor, venha cá. Aí eu fui lá, eles falaram, você veio participar da missa? Eu falei, vim. Ele falou, então fica aqui com a gente, porque o Exército proibiu a missa e não é seguro sair sozinho. Então fica aqui, ficamos aqui justamente para ver as pessoas que iam chegar depois, para estar indo junto, para tomar um ônibus ou tomar uma condução, para que ninguém vá sozinho, porque ainda está muito perigoso. Né? Isso era em 75, acho que, se eu não me engano, outubro de 75, quando isso aconteceu. Né? E, assim, para minha vida profissional, posteriormente, vai ser muito importante eu trabalhar no posto de saúde, né? Eu tinha um sonho de voltar a estudar, né? Eu fiquei um período grande, de 71, quando eu terminei o ginásio, tentando fazer eliminação de matérias através do sistema de supletivo, mas havia algumas matérias que eu não conseguia eliminar aí, porque dependia de estudo, de orientação, e eu estudava muito sozinho, porque não tinha dinheiro fiquei desempregado, não tinha dinheiro para pagar uma escola para estudar, né? Um curso de supletivo. Então, quando chegou matemática, ciências físicas e biológicas, não tinha jeito. E aí, quando eu volto a trabalhar em 78, logo em seguida, em 79, eu vou para o Evolução, me matriculo no colégio, e no segundo semestre de 79 eu termino o curso, né? Eu termino o curso. E embora gostasse muito de trabalhar no posto, tenho aprendido muito, né? Eu acho que algumas coisas para mim foi fundamental. Eu que trabalhei antes na iniciativa privada, né? Trabalhei na Cooperativa Agropecuária Campinas, onde fiz grandes amigos, mas lá, toda vez que você falava em aumento, toda vez que você falava numa remuneração justa, o pessoal falava, cuidado que tem um facão aí, hein? Fica querendo pedir aumento aí, vai correr o risco de ser mandado embora, coisa e tal, né? Então, há, na verdade, uma desvalorização das pessoas, né? O serviço, eu me lembro que lá, como era uma cooperativa agropecuária, né? Trabalhava com insumos, trabalhava com fertilizante, então tinha essa época de safra, né? No que hoje é o agronegócio, muita gente vinha comprar os defensivos agrícolas e fertilizantes na cooperativa. Então, tem dia que nesse período você trabalhava sábado, chegou o dia que a gente trabalhou até domingo de manhã, né? E com uma valorização pouca. Quando eu chego para trabalhar no posto de saúde, né, naquela época, não pode ser uma visão de todo mundo, mas a equipe do posto de saúde, os profissionais que sonhavam em reverter aquela situação que muito se assemelha de hoje, né, que era uma situação da redemocratização do Brasil e que ainda estava longe, que isso vai se dar, né, o final do período vai se dar em 85, mas eu me deparo com uma discussão de uma médica do posto dizendo que as pessoas do posto eram insubstituíveis, né? Quando no trabalho na iniciativa privada, não. Você era substituível, né? Então, aqui não. Há uma valorização. A estrutura do posto de saúde, as pessoas ganhavam salários diferentes, porque o posto de saúde é montado dentro de uma estrutura que existe do Estado. Então, tinha profissionais que era visitador, outro fazia curativo, outro fazia isso, fazia aquilo, e tinha até eu que entro como encarregado geral, né? Mas no funcionamento do posto, não todo mundo tem que aprender o serviço e vai ser o auxiliar de saúde, né, do posto. E esse serviço do auxiliar de saúde, essa organização, é muito importante. Eu me lembro que Sebastião tinha contato com outras realidades, né,
Eu digo Sebastião, assim, por ser o secretário, mas provavelmente, né, eu já vi a conversa da Clarissa dizendo de experiências que existiam em outras realidades que as pessoas sempre trocavam ideia, procuravam conhecer. Então, em Niterói, tinha um pessoal também praticando essa atenção primária à saúde. Então, alguns profissionais, auxiliares de saúde e médicos vão para um encontro em Niterói discutir essa atenção primária à saúde. Nós, posteriormente, fomos a Londrina discutir isso. Lá tem uma experiência de atenção primária à saúde. Não junta só o pessoal de Londrina, vem pessoas de várias partes do Brasil que estão fazendo esse serviço de atenção primária à saúde. Vem um pessoal muito interessante que a gente conhece lá, que é o pessoal que trabalha no norte de Minas, na região de Montes Claros de Minas, né? E depois alguns profissionais daqui acabam indo para aquela realidade. Tá? Eu acho que agora é melhor esperar, aguardar as perguntas, né? Eu acho que eu tinha 25 minutos, acho que eu já passei muito aí. Como o Galdino, você pode falar mais, está muito bom te ouvir, muito bom, tem muita pergunta, muito comentário. Adriano, coloca aí. O áudio, Adriano. O áudio. Perdão. Tinha alguns que eram só boa noite, né? Eu já fui colocando na tela aqui. Tá. As perguntas e os comentários para o Galdino comentar. A Eliana já coloquei, deu boa noite. Eliana Ribeiro da Silva, obrigado, Eliana. A Wanda Conte está dizendo aqui, ó, boas noites, assistindo, abraço socialista e muita esperança vermelha. Feliz em conhecer a vida e a história do Galdino, que é vida e história de nosso povo. Comentário da Wanda Conte. Tá? Depois o comentário da Nayara. Nayara está dizendo aqui, Galdino, uma história viva. Nayara Oliveira. A Nayara é grande lutadora, né? Comentário da Beth Smack. Boa noite. Os detalhes vivos da história. Comentário da Beth. A Nayara comenta aqui também que é sintomático que as sociedades de Umbanda e de Candomblé, elas terem que ser clandestinas, né? Que é sintomático. Depois tem também aqui a Daniela Caetano, boa noite, quanta história importante, parabéns, Galdino, Sônia e Adriano, boa noite, Dani, obrigado por estar acompanhando. A Nayara pergunta sobre o jogo de Gurufim, se é assim que se escreve, né, Gurufim, e tem aqui também um cumprimento da Guida Calisto, que está acompanhando. Salve, Galdino. Obrigado, Guida, pela audiência. Salve, Guida. Depois tem aqui uma outra questão que a Nayara coloca. As pessoas são expulsas do centro da cidade para as regiões periféricas e depois não podem se identificar como sendo daqueles bairros estigmatizados justamente pelos setoriais, né, pelos setores que promoveram aquela expulsão. Comentário da Nayara em cima da tua fala. A Vânia Lando dizendo aqui boa noite. Obrigado, Vânia, por acompanhar. A Nayara comenta que a história do Galdino se entrelaça na história que a Beth Smack contou na semana passada e que a Clarice foi citada por ela também, né? E a Sônia já respondeu que sim. Depois tem aqui outro comentário da Nayara. Galdino, qual o seu cargo no posto? Você já disse que era encarregado, né? Mas ela pergunta também se você participava daquelas cenas de teatro que aconteciam com a população, né? Ela pergunta também o período, né? De quando até quando que você trabalhou no posto do Vila Rica, tá? Aí tem um comentário da Vânia aqui também, dizendo, olha, que delícia ouvir essas histórias vivas de minha cidade natal. Muito bom, obrigado, Vânia, pela audiência mais uma vez aqui, a Vânia está sempre acompanhando aqui a gente. Essas são as questões que tem aqui por enquanto, Sônia, eu devolvo a palavra para você tocar aí, tá? Daqui a pouco eu volto.
Tá bom. Galdino, você quer fazer comentários sobre essas perguntas colocadas? Depois a gente dá sequência. Eu quero sim. Quero fazer comentários. Né, nessa questão do teatro, né, e do da mais recente para outra aí, eu me lembro que tinha um esquete ali da secretaria que fazia essas apresentações, esse daí. Eu não cheguei a participar. Eu ia porque eu trabalhava no posto do Vila Rica e queria ver, né, essa questão muito viva, né, a história acontecendo, né, da transformação, né, e a gente sonhando alto. Estava ali naquele período de 77, 78, a gente já sonhando em mudar, que ia acabar a revolução, a ditadura, coisa e tal, né? Então, a gente ia lá para participar disso. E tinha um Maurinho na secretaria que tocava violão e cantava. O Maurinho cantava muito Geraldo Vandré na época, né? E a gente cantava junto também. E aí Sebastião parava e falava do posto de saúde, explicava essa questão, né? Porque a população ia participar, que a população tinha que participar, via as pessoas faziam cursos mais que se adaptassem melhor e que tinham essa compreensão para participar no posto de saúde, né? E as pessoas gostavam muito, porque elas já tinham passado por essa experiência. E para a gente também era muito gratificante. Eu me lembro que, assim, quando eu trabalhei no posto, o comentário do atendimento médico era excelente. As pessoas falavam, nossa, ela ficou lá comigo bastante tempo, me perguntou, pediu para eu fazer isso, fazer aquilo, dizia onde dói, né? Ou seja, as pessoas não estavam habituadas a um tratamento digno, né? Um tratamento assim que onde o profissional da saúde trabalhasse com esse cuidado, quisesse interessado em saber, em resolver o sintoma, né? E também o treinamento das pessoas. Eu vim ali com encarregado por conta do salário que eu recebia no lugar anterior. E os salários eram diferentes, então, mas não era encarregado, todo mundo no posto de saúde era para fazer o mesmo trabalho. Isso foi interessante, porque depois o posto começa, a gente, ao contrário, como eu estava na iniciativa privada, lá você não podia mostrar o salário, o olerite para ninguém. No posto de saúde era o contrário, você tinha que mostrar o olerite para todo mundo, olha, eu estou ganhando isso, mas, poxa vida, no dia do pagamento, né, dos auxiliares de saúde era uma tristeza. As pessoas sentavam no banco e lamentavam, porque não pelo salário ser diferente, é porque os pequenos salários mal davam para uma sobrevivência, né? Tanto assim que depois, em todo momento, tanto os médicos quanto o próprio secretário estimulavam as pessoas a se organizarem, tá? E os auxiliares fizeram isso, né? E o nosso salário, que era o maior, foi referência para que eles reivindicasse igualdade de salário na medida que tinha igualdade de função de trabalho, né? E foi uma luta posterior e foi vencida, né? Eu trabalhei no posto de saúde do período de 78 a 83, né? E foi o período que eu me formei na faculdade. Eu acabei entrando, trabalhando no posto, eu fui fazer história, né, na PUC, entrei em 80 e terminei em 83. E aí, em 84, fui para a secretaria para trabalhar na educação complementar. As pessoas me perguntavam, mas que diabo, né? Você saiu da saúde, que é tudo que não tem verba, que não tem não sei o quê, e vai indo para a educação, que também não tem nada também, né? Eu falei, não, mas eu quero trabalhar com história. No primeiro ano, na prefeitura, eu não consegui trabalhar porque precisava ter um diploma, e diploma demorava um pouco para sair. Então, eu vou trabalhar não é um projeto que o secretário havia trazido de Piracicaba, que chamava Educação Complementar. Então, eu trabalhava na favela, lá no caso, na favela do Paranapanema, atrás ali do Guarani, com criança no período contrário à aula, né? Então, eu ia de manhã, aquelas crianças estudavam à tarde.
Então, a gente dava jogos, brincadeiras, fazia outras atividades, né? Com as crianças, muito carentes, crianças, ali no período que fez, e fiz uma série de coisas. E me lembro de uma vez que teve uma manifestação na cidade, isso devia ser já 85, né? 84, 85, e encontrei o Nelson, né? O Nelson, que a gente chamava, né? Que foi diretor de saúde, diretor do Sebastião de Saúde, né? Acho que posteriormente deve ter sido secretário, né? Professor da Unicamp, que trabalha muito com saúde pública, né? Pessoa muito respeitada. E aí, o Nelson, o Galdino, e aí, o que você está fazendo agora? Eu falei, estou trabalhando na educação complementar. Estava um pouco desanimado, meio desacorçoado, né? Eu queria ir para a sala de aula, né? E estava lá fazendo aquele serviço, aí o Nelson ficou me animando. Aí me contando história. Mas, nossa, que interessante, esse serviço que você está fazendo é importante, é muito importante. Trabalha com criança fora do período da sala de aula. Eu falei, então, eu trabalho. Aí ele até me contou uma história, né, do processo de uma pessoa que fez esse acompanhamento. Ele falou, olha, uma profissional que eu conheci também no último ano que estava na sala de aula, quis conhecer a comunidade onde ela ia, onde ela vivia, né, e viveu um processo muito parecido. É um pouco longo, vou contar aqui, né, mas viveu um processo assim, né. Ele disse que, só rapidamente contando, ele falou, a pessoa tinha trabalhado 10 mais anos ali na escola e não conhecia a comunidade. Então, no último ano, ela falou, poxa vida, eu vou conhecer a comunidade. Todo ano eu escuto o barulho dos tambores, tem uma escola de samba aí, eu nunca fui ver. Aí, naquele ano, ela vai, sai da escola e vai ver lá, e entra no salão onde o pessoal está ensaiando, a escola de samba e tal, e fica maravilhada com aquela situação que nunca tinha assistido, e percebe, em meio àqueles que estão correndo para lá, para cá, alunos da escola. Aí, no outro dia, ela volta, o ensaio também, aí ela já observa que tem os alunos que tinham dificuldade na escola de fazer troco, e ali eles estão, o pessoal que estava falando, vai lá, compra mortadela, compra cachaça, os moleques pegavam o dinheiro, ia lá rapidamente, voltava lá, fazia o troco. Eu falando, imagina, esse menino não sabe fazer conta na escola, como é que ele faz conta ali, né? E aí, crianças, por exemplo, que na escola não tinham coordenação motora, as crianças batucando, as crianças tocando tamborim, tocando outros instrumentos. E ela falou, nossa, eu perdi um monte de tempo na escola formal, eu devia ter vindo aqui antes, né? Aí o Nelson, assim, é coisa do só o Nelson mesmo, para me animar, me contando essas coisas, eu realmente fiquei, assim, muito mais interessado com educação, né? E com essa coisa. Assim, o que a Nayara coloca nessa questão, nós passamos por esse processo aqui, né? Tinha os centros de candomblé aqui, né? Tinha essa estigmação da população, essa dificuldade para arrumar emprego. Eu me lembro que os mais jovens como eu, né, na época, 18, 19, 20 e poucos anos, não, eu vou no lugar, vai pegar eu do jeito que eu sou mesmo, tá? Então eu não vou falar que eu sou de outro bairro, não, para começar a trabalhar, mas na verdade eu já estava trabalhando, né? A dificuldade foi quando eu perdi o emprego, aí para realmente conseguir outro, aí era muito difícil mesmo, né? Esses preconceitos, muito grande, muito grande. Galdino, queria te perguntar uma coisa. Nesse período, a década de 70, 72 a 76, em umas entrevistas que eu fiz com o Alceu e com o TC, eles falam muito da atividade teatral de grupos negros em Campinas, inclusive do Sinfonia Negra, e através desse teatro negro, uma mobilização política. Como é que você participou, você foi, como é que você interagiu com esse mundo cultural negro da cidade? Então, eu conheci o TC e o Mumba, no caso, né? Eles fazendo música popular e fazendo teatro, fizeram o Teatro da Evolução, né?
Isso. trabalharam com o Teatro Evolução. Eles vieram no bairro aqui, a gente teve muito contato na época, tinha muita simpatia por a característica no bairro, e o pessoal adorava eles aqui, né, o trabalho que eles faziam. A peça de teatro e depois a discussão, né, essa questão do preconceito, do racismo, essas coisas trazidas lá atrás, né, lá no início de 70. Além desse, o Alceu, era o Alceu, o Boni e eu não me lembro o terceiro membro do grupo, né? Acho que era Mi Robert Flan, né? O grupo. Também muito interessante, né? O Alceu. Posteriormente, tinha o grupo que participou, o Carlos Kiss, que tinha outro, agora não vou me lembrar outros personagens do grupo, mas também que vinham fazer teatro, interagir, tinha sempre uma mensagem, sempre uma discussão interessante. E isso que precisava, né? O bairro precisava de muito isso, né? Dessa coisa. E foram muito importantes. E os vi também em outros lugares, né? Eles fazendo essa coisa. Num determinado momento, a gente participou junto lá na Unicamp, né? Com a Raquel Trindade, que estava professora naquela época lá na faculdade, e nós fomos lá para uma apresentação, e ela fazendo danças negras, e o pessoal que fazia danças negras eram todos brancos, sem nenhum preconceito, né? Mas ela disse, a realidade, a universidade só tem eles aqui. Mas tudo bem, se vocês toparem, a gente monta um grupo para fazer danças negras com vocês. E aí muita gente ficou lá, participou desse grupo. Então, era um grupo que foi montado junto com funcionários e o pessoal da comunidade negra, né? Que é quase redundante, funcionários, muitos funcionários lá, tem muitos funcionários negros lá também, né? Participaram com esse processo. Tem gente que está aí na luta aí, fazendo capoeira, com o caso do Jaça, né? O Jacinto, que é daquela época, e vários outros que eu conheço aí, tá? E depois, quando eu estive diretor lá no Leão Valerie, tentei, em todo momento, a gente trabalha muito com TC, né, que tem um trabalho muito interessante, né, nos tambores, né, na época dos tambores, hoje lá do Centro Cultural, acho que Centro de Cultura Tainã, né, um TC que faz um trabalho muito bom com os quilombolas também. O Boni, tentei trabalhar, mas aí a correria do dia a dia, né? Nem tudo a gente conseguiu realizar, mas mantemos contatos até hoje, né? Sempre é muito importante, uma coisa de quase 50 anos, né? Que os mais novos não nos ouçam, né? Mas faz muito tempo. Mas é uma amizade grande e acho que é interessante colocar também, né, que muitas pessoas nessa luta do movimento negro, por causa do Reginaldo Bispo e outros profissionais, perderam o emprego, né, por causa desse enfrentamento, dessa luta legítima, né, lá na Unicamp e em outros lugares. Eu conheço um amigo que a gente chama de Pitico, né, que trabalhou, não sei se já aposentou, estava lá depois lá no cemitério, trabalhando lá esqueço o nome lá, mas ele também perdeu o emprego lá na Unicamp por conta disso, por conta dessas lutas, né? E acho que o movimento deve muito a essas pessoas que tiveram aí de frente, né? E eu, por exemplo, trabalhei com carteira assinada, né? Mas a luta do Alceu, do Boni, do próprio TC, né, que criou alternativas culturais para levar a cultura negra, para levar a discussão sobre a questão racial, né, não tem preço, né? O trabalho deles não tem preço. Adriano, tem mais alguma questão aí? Você quer? Legal. Tem alguns comentários que eu vou ler aqui.
Vocês estão me ouvindo bem? Então, Sim? Tá. sim, sim. A Nayara fez um comentário, né? Na hora que o Galdino estava falando do Nelson, ela comenta, sim, grande Nelson, junto com outros sanitaristas, como a Aide Lima, saudosa. É verdade. Saudosa. Grande. Comentário da Wanda, que vai ter que sair agora, mas que gostou muito, vai ver o final depois. E o comentário também da Eliana Pires, né? Ela disse que é emocionante a conversa, deliciosa toda essa história. E eu faço das palavras da Eliana Pires as minhas palavras também, né? Eu estava aqui emocionado te ouvindo falar e, enfim, é muito gratificante. Eu convidei muita gente do movimento negro para acompanhar. Nem todo mundo vai conseguir ver ao vivo, mas com certeza durante a semana o pessoal vai assistir, até porque essa live ela vai ficar disponível também no YouTube depois, né? Então ela pode ser replicada e compartilhada, né? Mas é um registro histórico muito importante, né? Muito legal. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, pegando a deixa aí dessa conversa que você já estava falando que conheceu o Alceu, conheceu o TC, eu queria que você comentasse um pouco como era o movimento negro nesse período, né? Anos 70, depois anos 80, durante a ditadura, depois durante a abertura. Tem alguns arquivos aí sendo abertos que mostram que os militares também espionaram militantes do movimento negro, né? E eu acho que isso é um tema pouco explorado, pouco debatido, porque tem muito debate sobre as organizações de esquerda, de modo geral, principalmente aquelas da luta armada, né? Mas às vezes fica uma impressão para quem não se debruçou sobre isso, não estudou, não pesquisou, não leu a respeito, pode ficar uma impressão que o movimento negro passou ileso por esse momento, quando na verdade a gente sabe que não passou, né? Também foi espionado, também teve repressão, censura e tudo mais. Então, uma questão que eu queria saber é essa, sobre o movimento negro durante esse período. E a outra questão que eu queria saber, eu sei que depois, mais recentemente, você atuou também em algumas frentes sobre a discussão da educação antirracista, né? Nesse caso, já num período, a partir de 2003, aprova-se a Lei 10.639, e aí tem todo um amparo legal, né, que permitiu avançar muito nessa área. Mas eu queria que você falasse do passado, lá nos anos 70, depois nos anos 80, como que era esse debate no movimento negro sobre a importância da educação e se tinha esse debate, como que acontecia esse debate, porque esse debate, de certa forma, ele foi desaguar depois na Lei 10.639, né? Mas antes disso já tinha educadores comprometidos com essa pauta. Como é que era quando você passou pela educação? Como é que foi isso? Essa é a minha pergunta. Os primeiros contatos, na verdade, sobre o movimento negro, né? Quando começa o movimento negro unificado, e quando a gente fala assim, o pessoal passou aqui pelo Vila Rica e tal, e tem algumas coisas que parecem que são bem básicas mesmo que o pessoal fazia. Um trabalho de autoestima, né? Então, eu me lembro bem as conversas iniciais que esse pessoal do movimento negro, eles pegavam assim e diziam assim, sabe, viu, Preto? E, né, falando com a gente, né? Mas de uma forma carinhosa, que a gente nunca tinha ouvido alguém chamar a gente de preto daquela maneira, né? Viu, meu negro? Viu? Usando essas coisas que usavam para nos ofender, mas de uma pessoa que era negra e era da luta, que estava fazendo a luta e tentando elevar a nossa autoestima, né? Porque eu me lembro, quando criança,
era muito comum a gente rejeitar essa coisa de ser negro, né? Porque ser negro era o que a sociedade impunha, que era ser o bandido, o marginal, né? O desclassificado, né? Então tinha muito isso. Essa ideia de África que hoje a gente tem e que depois, na década de 60, a gente foi recuperando, né? Através inicialmente, da minha parte, pelo menos, dos movimentos americanos, de a Mãe África, de se encarar como africano, de se gostar de ser africano, de se gostar de ser negro. Esse pessoal fazia esse link com as pessoas, assim, né, num primeiro momento. Eu me lembro que o pessoal que veio aqui na Vila Rica, no primeiro momento, trabalhava muito isso, viu, meu negro, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, trabalhando. Posteriormente, aí eu já tinha ido para a faculdade, tinha feito História, e foi um período que eu fiquei na educação complementar, e quando terminou esse período da educação complementar, nós que estávamos na educação complementar não pudemos ser classificados como professores porque estávamos fora da sala de aula. Aí eu queria sair da prefeitura, não vou ficar aqui, né? Fiquei, acho que eu trabalhei uns 3 anos e meio na educação, ou 3 anos por ali. Aí, quando saiu o plano de cargos e salário, não, você não está na sala de aula e professor tem que estar na sala de aula, né? Como se lá ali, na favela, com as crianças que eu trabalho, não era um trabalho de sala de aula, mas ficou assim. E aí eu fui falar com o Januário Montoni, na época, que era o secretário, aí ele falou assim, bom, eu acho que antes de você sair, tem o pessoal do Conselho da Comunidade Negra e Regional Campinas precisando de uma pessoa para trabalhar com eles. E eles queriam conversar com você. Talvez, se você aceitar, talvez a prefeitura possa te ceder para você trabalhar lá. Aí eu fui conversar, no caso era o Ademir, né? Ademir José da Silva, que é advogado, e com o governo Montoro lá em São Paulo, eles tinham criado o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, e aqui o Ademir tinha puxado alguns temas para cá, não dava para pegar com a abrangência que pegou São Paulo. Então, a educação era uma coisa que ele estava interessado em discutir. Eu me lembro que tinha também cultura, o Natanael, depois do Liberdade Canto e Dança, trabalhou nesse processo. E aí o Ademir veio falar comigo, e tinha falado na época, o prefeito era o Magalhães Teixeira, e o Magalhães Teixeira falou, bom, se ele estiver interessado em ir, a gente pode ceder. Aí eu fui trabalhar nesse processo. Então, qual era o trabalho da gente? A gente montou um grupo, uma equipe de professores na época, que ia nas escolas fazer palestra. Isso é quase que as vésperas da década de 80, já que o Adriano está perguntando, né? Ali nas escolas fazer palestra sobre a questão racial. E era muito interessante, porque nessas palestras a gente conversava, quando a gente chegava na escola para fazer, os professores falavam, vocês vieram aqui conversar sobre a questão racial. Primeiro nós começamos indo nas escolas, onde tinha aquele pessoal que eu tinha me formado junto, ou turmas que eram anteriores, que me conheciam, convidavam, eu falava, eles me levavam lá para falar. Mas aqui na escola não tem, aqui nessa escola não tem preconceito e tal, e tal, e tal. E era difícil a escola que tivesse preconceito, toda na fala dos professores, né? Aí, bom, aí a gente ia conversar com os alunos. Bom, nós estávamos conversando com os professores, a gente veio, na verdade, conversar sobre a questão racial, mas os professores disseram que aqui não tem. O aluno falou, não, tem sim, porque outro dia o menino me chamou de carvão, outro chamou disso, cabelo de bombril, outro chamou disso, chamou aquilo. Aí era uma enormidade de coisas que haviam, né, ali. E aí a gente conversava, falava com eles, né, toda essa questão, né, essa luta, a história, e discutia, e era muito interessante. No final, a gente conversava com os professores diziam uma coisa que era a realidade, né,
que no curso de formação, na sua graduação, nunca esse tema não tinha sido discutido, como também não foi na minha turma, né? Ou foi algumas vezes porque eu levantei o tema, porque na minha sala de aula, quando eu fiz história, tinham 3 alunos negros. Terminou comigo, tinha só um. Só eu estava na sala de aula, uma sala que também não era grande, 20 e poucos alunos, mas que era a regra, né? Era difícil no curso superior ter alunos negros, né? E eles conversaram sobre isso. A gente foi em várias escolas fazendo essa palestra. Havia um estímulo, né? E havia uma portaria, uma lei, qualquer coisa desse sentido, que pedia às escolas para que abrissem para essa discussão do movimento negro, né? No caso, aqui em Campinas, nós, do Conselho de Participação, esse grupo núcleo de educação que ia para as escolas fazer essa discussão. Éramos em 6, 7 professores, né? A própria Geni, que é a esposa do Ademir, né? Que aposentou há pouco tempo, mas trabalhou na Delegacia de Ensino como supervisora. Leda Queiroz de Paula, né? Para nós muito importante naquele momento, a Leda com uma experiência já de sala de aula muito grande, trabalhava literatura e procurava trabalhar essas questões raciais da literatura. Antonieta, uma moça que foi bancária, mas veio para essa discussão também. A Lúcia, que posteriormente fez depois mestrado e doutorado, e trabalhava até há pouco tempo em Curitiba, em Londrina, com educação, né? Fez parte desse grupo, né? E o que foi importante para a gente, porque quando a gente conheceu a Lucila, que fazia doutorado em economia na Unicamp, a Lucila, a gente contou, ela perguntou o que a gente fazia, o Ademir levou para a gente conversar com ela, a gente falou o que a gente fazia em termos desse núcleo. Aí ela falou, poxa, seria interessante vocês conversarem com o professor Sanfelice, que é diretor associado lá da Faculdade de Educação. Saudoso professor, faleceu recentemente, né? Uma figura ímpar também, né? E fomos conversar com o Sanfelice e falamos o trabalho que a gente fazia. Aí ele falou assim, eu acho que eu posso ajudar nesse trabalho aí que vocês estão fazendo, né? Eu estou na Fundação Carlos Chagas e podia vir, através da Fundação Carlos Chagas, conversar com a delegacia, não sei se era a delegacia ou diretoria de ensino na época, e aqui com a faculdade, e aí montar um curso, e oferecer o curso para professores e especialistas em educação. Então, nós montamos um curso com o chamado A Criança Negra e a Educação Formal. E ele fez esse desafio. Bom, se vocês topam fazer isso, vocês têm condições de montar? A gente ficou meio assim, né? A Leda, já com bastante experiência, falou, não, temos sim, nós temos condições de montar um curso, sim. Aí nós nos reunimos vários sábados, e nessa época eu estava liberada depois pela prefeitura, trabalhando lá só no Conselho da Comunidade Negra, e durante a semana eu ia lá com o Sanfelice levar os progressos daquilo que a gente tinha feito, né, do curso. E é engraçado que a gente começou a montar o curso a partir da nossa experiência enquanto criança negra dentro da sala de aula, as nossas dificuldades, as coisas que a gente via, e depois a experiência de Geni e outras mães que faziam parte do grupo em relação aos seus filhos na escola, né? E aí a Geni me conta um negócio muito importante, assim, né? Ela disse que um dia que ela está chegando com a Maiuse, né? Hoje, acho que é doutora Maiuse já, chegando com a Maiuse, né? Na escola, quase que arrastando a Maiuse para levar dentro da sala de aula. E ela percebe uma outra mãe vindo na outra direção, as duas se encontram, e as duas arrastando as suas crianças. Ela falou, nossa, minha filha entrou aqui, ela adorava assistir aula, né? E agora ela não suporta vir mais na escola.
E aí a outra mãe disse para a gente, falou, não, a minha filha falou que a professora, na hora de se despedir das crianças, forma aquela fila, as crianças vêm, ela abraça e beija as crianças. E quando chega nas crianças negras, a professora pulava as crianças e beijava a outra de trás, né? Então, por isso que a gente achava que essa discussão com os professores, profissionais da educação, para levar essa questão racial é fundamental, né? Para ter essa compreensão, né, da questão, o que é essa questão da educação, o que é essa sensibilização, né? Então, essas discussões aí, muitos fizeram, né? Não somos nós tínhamos visto uma experiência do pessoal do Maranhão também, que tinham cadernos negros, uns cadernos que falavam sobre várias coisas da montagem do curso. Nós se baseamos nesse pessoal, no pessoal do Rio Grande do Sul, vimos alguma coisa para também montar o curso. Montamos, oferecemos, e depois esse curso foi levado para Jales e Votuporanga também, para ser dado lá em outros momentos também. Então, foi muito significativo. E para a gente, o que foi significativo também foi depois que terminou esse curso, o San Felice nos reuniu e com a equipe e falou assim, olha, é o seguinte, o curso foi ótimo, adorei, foi muito bom, tem muita referência, o pessoal escreveu muito, avaliando o curso, mas o seguinte, agora vocês precisam se qualificar, né? Entendeu? E daqui a pouco dá esse curso aí, quem que está dando o curso? Um professor da escola pública, aí, tem mestrado, doutorado, alguma coisa, escreveu, pesquisou sobre isso. Não, então não é nada. Então ele começou a nos desafiar a isso, né? Então, olha, agora vocês precisam se qualificar, né? Estudar. E por um bom período, uns 2, 3 anos, me lembro que eu ainda estava por lá, toda hora ele me surgindo, e aí, esse ano você vai fazer mestrado? Tem alguma coisa para discutir? Alguma coisa interessante? Eu falei, não achei ainda um tema, uma coisa, estou procurando, não acho. Aí um dia eu fui na Centro de Memória da Unicamp, tinha uma exposição lá do Colégio São Benedito. Eu fiquei espantado, porque a gente estava começando a discutir naquela época, 70 e pouco, sobre educação negra e educação e negros no início do século XX, 1903, até na década de 30, tinha montado um colégio aqui chamado Colégio São Benedito. Um colégio que acolheu os irmãos da Irmandade São Benedito, não só, tinha alunos italianos, eu vi um aluno árabe, tinha alunos portugueses, alunos brancos, porque o Estado, né, oferecia um certo convênio para a escola abrir para outras pessoas. Então, esse pessoal que participou da organização dos primeiros movimentos negros na cidade, né, e tinha isso. Então, né, quando a gente ouve falar assim, cotas, e o pessoal ser contra cotas e contra essas coisas, achar que isso é besteira, né? E aí a gente fala, em 1903 a 37 tem o Colégio São Benedito oferecendo aulas para todo mundo, né? E o pessoal pensando a educação, né? E lá também, assim, através disso, né, através do professor Lapa, saudoso professor Lapa, também no Centro de Memória, na época ele viu as pesquisas que estavam sendo feitas sobre educação, um dia ele juntou todo mundo, né? Tinha gente pesquisando sobre o Colégio Internacional, sobre o Colégio Carlos Gomes, eu sobre o Colégio São Benedito, outros sobre Nossa Senhora do Patrocínio. Então, juntou esse grupo e montou um grupo de pesquisas sobre colégios, e para a gente se ajudar a discutir, fazer coisas, foi muito interessante também. Foi um apoio muito grande. Então, foi assim, né? Mas eu acho que o que é importante, né, o link que eu posso fazer assim com a questão da saúde, que eu, por muito tempo, em sala de aula, depois na direção, eu reproduzi muito das coisas que eu aprendi lá, né?
tinha na saúde, e Clarissa deve lembrar muito bem, né, com certeza, isso daí, mas toda sexta-feira à tarde o posto parava e ia para fazer a discussão da semana, né? E é uma briga desgraçada, assim, né? E a gente aprendeu a brigar, né? Porque não era pessoal, depois a gente saía de lá, ia tomar lanche, ia fazer as coisas, né? Então, né? E eu me lembro de uma coisa muito boa também, desse aprendizado, né? Que tinha uma menina que veio do Paraná, chamava Maria, né? A gente chamava ela de Inha, Rainha, e ela dizia que ela conseguia reproduzir essas coisas na casa dela. Ela dizia que começou a reunir na casa dela, ela, os filhos e o marido, para fazer discussões. Aí o marido ficava ali incomodado, ela falava, Dinésio, mas que é isso? Lá no posto o pessoal discute tudo, ninguém briga, depois sai para tomar lanche, né? Então é um aprendizado que eu levei para a minha vida, né? Essa coisa de aprender a fazer discussão, de aprender, de entender que o aluno participa, e eu cheguei, né? Eu acho que falei pouco, mas falei por muitas vezes para os alunos que uma das coisas que me fazia ensinar a trabalhar com educação é o fato de eu poder aprender, né? Aquilo que Paulo Freire coloca, né? Que você, quando ensina, de repente, né? Você aprende, né? Então, que o aprendizado, que eu aprendi com meus alunos, né? O que eu aprendi com a educação, para mim, me construiu enquanto homem, enquanto cidadão, né? Eu acho que não foi uma troca, né? Não só eu contribuí para a educação deles, como eles contribuíram para a educação, né? Eu acho que até hoje eu sou um educador em construção, alguém que aprende, alguém que está aí aprendendo, que não sabe tudo, né? Acho que essa troca aqui serve para isso. O Galdino, você se mantém bastante ativo e militante em várias frentes, né? No movimento de saúde, na defesa do nosso Camprev. E você escreveu aqui hoje que você também está num trabalho sobre cadernos de ancestralidade. Eu queria que você falasse um pouco o que é isso e que frentes você está hoje e como é que você vê o momento que a gente está vivendo hoje. O caderno, né, que eu falei ali, o caderno da ancestralidade, né, é um grupo etnia, né? Eu, pouco antes de aposentar, trabalhei nesse grupo ali. Ela é uma extensão do que foi construído na gestão do PT, daquele grupo que discutia com a Corinta, que iniciou com a Corinta, que a Lucy muito preciosamente levou à frente, né? E durante o governo do PT levou toda essa discussão e levou para as salas de aula toda essa discussão da questão racial, tá? Tivemos depois desse período dificuldades, né, nas secretarias, deu de uma abertura, mas a Sueli ficou lá fazendo esse trabalho, né, com mais dificuldade, já não era um governo tão simpático a essas questões, mas ela se manteve por um bom período lá, fazendo um trabalho importante. E um grupo de profissionais da rede pública, né, aí se lançaram o desafio de montar um caderno, como tem vários cadernos que eu feito lá, um caderno sobre a questão da história do negro na cidade de Campinas, região, né? Então, eu acho que eu não sou mais qualificado de falar, eu fiz questão de colocar isso da minha participação lá, embora ela não seja essa a participação fundamental, e eu nem sempre tenho tempo, essas quinta-feiras, essas reuniões, mas o trabalho está quase em conclusão. Esse caderno está no processo de ir para o secretário, está ultimando o preparo desse caderno, né? Para ir para o secretário, ver o caderno e ver o lançamento desse caderno. E aí existem profissionais fazendo isso ainda, né? Alguns, como eu, que estou aposentado, mas existe pessoal da Ativa que está fazendo isso, né? A Fátima, que é diretora de uma unidade
escolar aí, aqui Fátima Silva, tem feito, a Mônica, que está lá também, a Ronita, se eu não me engano, vice-diretora, está nesse trabalho também. Vou ser injusto, não vou conseguir lembrar todo mundo, mas aí é bom porque vocês convidam a Fátima, convidar alguém aí para falar desse trabalho que é muito interessante, né? Então, o pessoal está na conclusão desse trabalho. Marcos também, né? Teve os 2 Marcos, hoje está o Marcos, que é de lá do Leão Valéry, é diretor de escola também, e é professor também da rede municipal, está nesse trabalho. Tem vários profissionais muito interessantes e dedicados, né? E fazendo trabalho. O Wilson, né? Que trabalha no OSIEL, que tem um trabalho muito importante, reconhecido aí pela nossa secretaria, e vários outros profissionais discutindo esse caderno, né? Então, nesse momento, eu estou, assim, na medida do que eu posso, acompanhando essa discussão, esses cadernos, né? Estou no Camprev também, né? No Conselho Fiscal do Camprev, e eu, quando me aposentei, eu queria ficar quieto, ficar em casa, sossegado, né? Depois de tanto tempo, trabalhei 37 anos na prefeitura, aí, direto, né? Aí alguém me chamou, que estava vendo aquele processo lá do prefeito Jonas Donizete usar o dinheiro do Camprev para, queria no primeiro momento pagar terceiros e depois pagar os aposentados, sendo que o Tesouro tem por obrigação pagar os aposentados, né? O dinheiro do Camprev é para pagar os que são tem 2 fundos, né? Fundo previdenciário e fundo financeiro. O fundo financeiro é para ser pago o dinheiro do Tesouro, porque houve o Magalhães Teixeira no seu governo, ele acabou com o Instituto de Previdência e pegou o dinheiro e usou esse dinheiro para, se eu não me engano, a Norte e Sul, e para algum processo de lá de creches e outras coisas da cidade, com o compromisso que, a partir de então, o dinheiro do fundo financeiro, até o último pessoa a se aposentar, seria pago pelo Tesouro, pela prefeitura. E o Jonas Donizete, na época, era vereador da cidade, né? E aprovou esse uso desse dinheiro. E foi ele que, ultimamente, que dizia que a cidade estava inadimplente, porque o Camprev gastava muito dinheiro, o dinheiro público. Na verdade, não. A obrigação do Camprev, né, da prefeitura, no nosso entender, é para ser pago o fundo financeiro. E o outro dinheiro que está sendo aplicado, que está sendo para garantir a aposentadoria de todos nós, os funcionários da prefeitura, no futuro, né? E o olhar dele não é esse olhar, né? E vendeu essa pílula dourada aí para todo mundo, que não, que a prefeitura tem prejuízo com o Camprev. Não tem prejuízo com o Camprev. Tem algumas obrigações que a prefeitura assumiu que tem que cumprir as obrigações, né? Então, a nossa ida lá no Conselho, fomos eleitos, eu já no 2º mandato no Conselho Fiscal, né? E os conselhos são justamente para isso, existe uma representação da prefeitura, né? A prefeitura indica alguns, por exemplo, o presidente do Camprev é indicado pelo prefeito. Agora, os conselhos, há um equilíbrio, né? A maioria é votada, é eleita pelos funcionários, para defender os interesses dos funcionários, né? Não estão desagradando o prefeito, não, estão assegurando a aposentadoria de pessoas que... Eu trabalhei, tem 37 anos, mas tem gente que trabalhou toda uma vida e só lá, e só depende desse salário, então precisa ser defendido sim, né? E como eu dizia, então, eu estava aposentando, me falaram disso daí, tem o Camprev lá, você não queria participar? Eu falei, não, eu estou aposentando, agora quero sossego. O pessoal falou assim, bom, você pode querer sossego, mas daqui a pouco o seu sossego vai ser sem o salário, porque você não garantir esse dinheiro que está lá, né, para ninguém pega esse dinheiro, você não vai ter uma aposentadoria
sossegado. Falei, então põe meu nome lá. Foi um nome que eu vou lá. E desde então fiquei lá contribuindo. Agora estão chegando outros profissionais, né? Eu só pode ser conduzido 2 vezes. Então, em 2022 eu deixo. Mas eu acho assim que para minha saúde até foi muito bom estar participando. Acho que não seria bom ficar em casa não, aguardando a morte chegar não. Tá? É na luta mesmo, a minha compreensão é essa. Eu acho assim que eu digo que essa luta no Camprev e essas possibilidades de estar interagindo com outras pessoas no WhatsApp, assim, né, com outros, em contato com a escola que eu trabalhei, com outros profissionais que eu criei amizade, foi muito importante, vai ter sido muito importante para a minha vida, tá? Essa aí, mas na verdade não é isso, né? Na verdade é a luta, né? Que é a luta que é importante, né? Para a vida da gente, né? Então tá lutando, tá aí entendendo, tendo essa compreensão, né? Da importância quando a gente pode contribuir, então é interessante fazer, né? E eu acho que o Camprev, a cada 3 ou 4 anos, tem eleição, né? É interessante que todos nós, os funcionários da prefeitura, estejam atentos ao Camprev, né? Há um grito aí, né, das oposições, o Camprev é nosso, e é isso mesmo, o Camprev é do servidor, o servidor tem que lutar, né, em fazer as aplicações direito, em cuidar do Camprev para que tenha uma garantia de uma aposentadoria digna, né? Tá? Então, é bem isso, assim. Então, essas frentes aí que eu estou participando. Parece que agora tem um sindicato aí, né? Tem uma luta próxima aí, né? É outra aí que precisa, né? Precisa dos servidores mesmo. Urgente, né? Urgente, porque temos saudades da época, né? Que a gente recebia alguma coisa, né? Ultimamente, o que é? Né? Discute lá a database lá em maio, aí fazem acordo para em novembro você começar a receber, né? Ou receber em 3 anos, 0 não sei quanto, 1 não sei quanto, para com isso daí, né? Tá? O servidor, né? E o que tem sido discutido, né? Quando a gente fala assim, o que a gente vê nesse momento, né? A gente vê nesse momento ministro como o Paulo Guedes desvalorizando o trabalhador, né? Todas essas coisas que ele criou, né? Tudo em favor da iniciativa privada, em privatizar tudo, em entregar tudo, as riquezas, aquilo que na década de 80, 70 e 80, a gente, na reconstrução da democracia no Brasil, a gente lutou, saiu às ruas para garantir, né? Essas coisas, não, estão acabando com tudo isso, acabando e falando, e tem gente, é incrível que pareça, né? Tem gente que acredita nisso, né? E muita gente aí falando mal do funcionário público, né? O Brasil é um dos países que menos funcionário público tem, mas as pessoas falam mal, né? Não valorizam, né? E tem que valorizar o funcionário público, exigir, sim, né? Pagamento justo, funcionário, exigência, trabalho, eu acho que é isso daí, né? A educação, num determinado momento, fez isso, né? Nós, os profissionais da educação, éramos os únicos dentro da prefeitura que eram um profissional do nível superior, mas que não recebia como profissional do nível superior. Houve toda uma luta, toda uma valorização para os profissionais, né? Nessa época. Tem que continuar lutando por essas coisas, né? Valorizar o funcionário, até porque o funcionário valorizado é esse que vai trabalhar bem para essa população, né? Vai servir dignamente essa população. Então, por isso que tem que ser valorizado, né? Não é por outro motivo, não. Galdino, a gente já está aqui com 1h30 de conversa, a gente quer agradecer muito sua participação, vou ver com o Adriano se tem mais alguma questão, algum comentário. Não. Que tinha, eu fui colocando aí na tela, tem uma audiência
gente acompanhando nesse momento, desde professores até gente da saúde, gente do movimento negro, porque a história do Galdino, ela perpassa aí muitas áreas, né? Muito bom ouvir e muito bom esse mosaico que a gente vai construindo, né? Cada depoimento é sempre muito gratificante. Muito bom, Sônia. Então, Galdino, a gente quer agradecer muito, agradece muito você pela sua disponibilidade de vir aqui conversar. Se você quiser colocar mais alguma questão para a gente encerrar, alguma mensagem, alguma provocação. Eu queria agradecer os meus professores aí, né? Todo esse pessoal do movimento negro, todo esse pessoal da saúde que me educou, né? Para a luta, né? A gente não se constrói sozinho, né? Desde a luta de dia a dia da nossa casa, dos nossos pais ali, depois essa luta aí no trabalho, né? Essa luta no trabalho, para mim, foi muito importante ter trabalhado na educação, e me deu a oportunidade de trabalhar com profissionais aí da mais alta qualidade, né? E eu quero ser injusto e citar a Ironilda, que vocês têm que convidar aí, que eu quero ouvir a Iro falando aqui. Iro acabou de aposentar na prefeitura, né? E me ensinou muito, né? E muitos outros profissionais lá no Norberto, né? Que embora seja uma escola não valorizada pelo governo em termos salariais, mas é um berço de grandes profissionais. Passei por lá e aprendi muito com alguns diretores que eu tive também, né? E quando eu fui diretor, aprendi muito. Tem uma coisa que a secretaria tem de importante que eu procurei praticar, que é essa questão de ter uma equipe gestora, né? Onde o diretor não é o dono da verdade. Então, tivemos lá uma equipe gestoras ótimas, né? Assim, como são poucas pessoas, até posso falar a Dalva, a Sara, a Thalita, o Paulo, né, que foi o vice-diretor, o meu vice-diretor, que me ensinou muito, né? Quando eu fui para lá, o pessoal perguntou, mas você já trabalhou já foi diretor de escola? Eu falei, nunca fui, né? Eu fiz o concurso e agora estou indo, né? Para ser. Ele falou, não, mas lá o Paulo vai te ensinar muito, ele é muito bom, e agradeço. Hoje o Paulo não está mais entre nós, né? Mas eu sou muito grato ao Paulo, a Sara, a Dalva, né? Eu acho que um diretor, quando chega numa escola, eles têm que educar o diretor. E lá eu fui educado, e eu acho que por isso que deu certo, né? A equipe de gestão deu certo. Tá? Então, eu agradeço esses educadores. A gente agradece muito essa memória viva toda que você trouxe para a gente hoje, né? Vários territórios dessa cidade, territórios de luta que se conectam, né? Quando as pessoas se conectam, você trouxe isso aqui para a gente, é muito importante a gente viver essas memórias e a gente trazer isso como um exemplo para o que a gente tem que enfrentar hoje, nessa nossa luta contra o fascismo, contra o racismo, contra a homofobia, contra esse genocídio que assassinou fora Bolsonaro, né? 500 mil brasileiros, né? Não, e a gente tem que gritar fora genocida, dúvida. honrar a memória dos que lutaram, dos que tombaram nessa batalha e dos que estão sendo assassinados hoje por esse projeto genocida. Acho que é uma coisa que eu esqueci de falar, mas está colocado, né? População negra muito vítima, né? Não foi só aqui nos Estados Unidos, em todo lugar, essa população negra, população mais pobre, branca, população mais desassistida, sofreu muito com isso, né? E está sofrendo, muita gente perdeu o emprego, até as pessoas que trabalhavam por dia, aí, né? Que hoje estão trabalhando por metade do que elas trabalhavam, porque não tem, né? Tá uma tristeza ver isso, né? Mas a nossa alegria é que o povo está se levantando, está se unindo, está se organizando para botar fora, né? Porque não tem condições.
Tá? Esse país não merece, né? Não podemos dizer que nós temos um governo que não merece, não. Nós não merecemos esse governo. Tá? O povo brasileiro não merece esse governo. Tá? O povo brasileiro merece coisa melhor. Você tem que deixar, eu que já tenho os netos, né? Deixar para os meus netos um país melhor, né? Um país que cheira melhor. E esse homem aí não tem um cheiro bom. Tá? Meus netos não podem conviver com isso aí, com ele, com os filhos dele, com essa laia que segue ele, não. Tá? Mas obrigado pelo convite. Tá? A gente que agradece a todo mundo que acompanhou. Bastante gente hoje passou por aqui, e é muito legal a gente poder se encontrar nesse espaço. Isso nos anima também para a gente continuar organizando os próximos, né, Adriano? Agradecer todos que colaboram para a construção do CCV, especialmente aqui o Adriano e a Paulinha, que são as pessoas que estão aqui junto nessa construção desse espaço. E vamos organizar as próximas conversas e voltar aqui em julho para continuar pensando, ouvindo histórias de luta para construir a luta do presente. Muito obrigado, Galdino, e fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora mesmo! Fora Bolsonaro! Obrigado, gente. Fora Bolsonaro! Fora toda a sua política e a sua laia! É sua laia, fora! Valeu, Galdino! Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Boa noite.